Os membros da equipe pastoral, cada um pega uma cadeira, subam aqui, por favor, e façam uma meia-lua deste lado de cá e deste lado de lá. Deixem de uma maneira que vocês vejam tanto o povo quanto a tela aqui. Hoje nós vamos usar o telão. É isso aí. Uma salva de palmas para a nossa equipe linda, irmãos. Amém. Em todas as cadeiras nós deixamos uma fichinha. E alguns de vocês vão pensar assim, mas eu já preenchi. Acontece o seguinte, meus irmãos. Nós estamos mapeando naquele programa Google Earth, não é, que tem o planeta, tem a cidade, todas as nossas células. Nós queremos ver no Google as nossas células pelo número, onde elas estão, número e rede. Então, vocês já preencheram isso, mas quando nós fomos lançar no computador, na verdade só 30 pessoas preencheram. E um dos pastores da rede disse, olha, praticamente só na minha rede eu tenho quase esse número. Isso indica que muitos irmãos, pensando que não eram líderes, não podiam preencher. Então, independentemente se você é líder ou não, preencha agora. Mesmo que 2 ou 3 ou 4 pessoas, estando em lugares diferentes, preencham. Para nós é melhor ter informação duplicada, triplicada, do que faltar informação. Tá bom, irmãos? Porque nós estamos vendo o crescimento que Deus tem nos dado. E nós estamos mapeando a nossa cidade, porque nós vamos alcançar todos os bairros dessa cidade para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Olhem para mim e prestem atenção. Nós teremos células em todos os bairros dessa cidade, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Agora olha na sua mente, Campo Grande com células nossas em todos os bairros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 células nos edifícios todos, em todos os condomínios, irmãos. Nós queremos ver, não é a presença da primeira, queremos ver a glória do Senhor espalhada aqui em todo lugar. E para isso nós queremos célula em todos esses lugares, para a glória de Jesus. Continue sonhando, irmãos. Às vezes nós demoramos a ver o crescimento, sabe por quê? Porque uma boa edificação, um prédio muito alto, precisa de uma fundação realmente polivalente. Vai até muito para baixo, para ter sustentação. Então Deus está fazendo conosco um trabalho desse, aprofundando as nossas estruturas. Porque o prédio vai ser grande, para a glória exclusiva do nome do Senhor nosso Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Eu vou pedir licença para os irmãos, para falar hoje um tema diferente da família, que nós estamos orando, jejuando pela família. Nós vamos falar de multiplicação, e alguém lembrou, em se falando de multiplicação, de qualquer jeito a gente vai lembrar da família, porque a família cresce e multiplica, glória a Deus, irmãos. Quantas grávidas e grávidos nós temos aqui hoje? Tem aqui, olha lá, ó, glória a Deus, está vendo? É isso aí, muitos grávidos e grávidas, e vamos multiplicar. Ok, nós vamos fazer um painel, e vamos hoje entrar um pouquinho no horário da supervisão. A supervisão vai acontecer, mas num momento um pouco menor, porque o que nós vamos tratar aqui hoje é muito, muito importante. Por quê? Porque outubro é o nosso mês limite para as multiplicações. Como assim, pastor? Se eu não multiplicar agora, não multiplico mais? Acontece o seguinte, nós temos o ano todo para trabalhar, a fim de que multipliquemos. O ideal é que, se nós conseguirmos, com a graça de Deus, levantando novos líderes, uma célula pode multiplicar-se 2 vezes no ano, nós vamos alcançar mais pessoas. Mas quando nós não colocamos, por exemplo, meta, alvo, uma declaração de fé para a gente buscar a Deus e trabalhar para Ele, nós às vezes vamos deixando a coisa acontecer, e isso não é bom. Então hoje nós vamos ver princípios que estão ligados à multiplicação da célula. Então eu vou precisar aqui de mais microfones. Pessoal da produção, por favor, mande para nós aqui, pelo menos mais 2 microfones, um para ficar em cada lado. Isso, porque eu vou pedir que a equipe pastoral participe desse painel. Primeiro, põe aí na tela uma boa multiplicação, coloca para nós. Perdão, eu estou aqui com a chave do comando, né? Uma boa preparação para a multiplicação. Quantas células já se multiplicaram este ano? Fiquem em pé, membros ou líderes. Quem já se multiplicou esse ano? Uma salva de palmas, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Parabéns a vocês. Pode assentar-se. Quantos se multiplicaram mais de uma vez nesse ano? 2 vezes, uma célula que se multiplicou 2 vezes esse ano. Tem alguma aqui agora presente?
Sim ou não? Cadê? Aí uma salva de palmas, meus irmãos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A pergunta é possível multiplicar uma vez por ano? Sim ou não? E é possível multiplicar 2 vezes por ano? Sim ou não? Sim. Agora, nem sempre conseguimos, nós não queremos colocar um peso sobre as pessoas para elas irem além do que podem. Mas nós não queremos ficar aquém do que nós podemos, porque a obra é santa, meus irmãos, a obra é de Deus. Agora, quem ainda não multiplicou esse ano e pretende multiplicar, está aí marcado, você foi anunciando a data, não deu para setembro, passou para outubro, vai acontecer ainda em outubro, você vai chegar um pouquinho mais em novembro. Quantos estão planejados para multiplicarem ainda esse ano? Fiquem em pé, irmãos, que não multiplicaram, fiquem em pé. Aí uma salva de palmas, meus irmãos, temos vários irmãos. Amém, graças a Deus. Pode assentar-se. Quantos irmãos, quantas células nós temos aqui que não têm uma previsão de multiplicação? Querem multiplicar, estão orando por isso, mas ainda não chegaram a um consenso sobre a data da multiplicação. Fiquem em pé, meus irmãos. Quem são eles? Olha, uma salva de palmas. Olha aqui, uma salva de palmas, porque vocês estão aí lutando e nós queremos que com a graça de Deus vocês obtenham várias respostas hoje sobre o cuidado e o preparo para se multiplicarem. Olha só, pastor Ronaldo, diz para nós, por que esse primeiro item? Olha, a prova de qualquer vida cristã é a multiplicação de um pequeno grupo, de uma pessoa em outros. Por que isso é uma prova? Eu vou passar aqui para o professor da escola de discípulos, ele vai responder corretamente. É o auxílio dos universitários, uma salva de palmas, meus irmãos. Isso já estava combinado, viu, irmãos? A gente sabe que tudo que é saudável cresce e se multiplica. Nem tudo que cresce e se multiplica é saudável, mas tudo que é saudável cresce e se multiplica. E Jesus, lá em João capítulo 15, ele falou assim: se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar muito fruto. E a gente sabe que dar muito fruto não é só multiplicar uma célula ou ganhar pessoas para Jesus, é a multiplicação da vida de Jesus em nós, né? É o caráter de Jesus aparecendo nas nossas atitudes. Então a gente passa a ter o temperamento de Jesus, e isso vai afetando outras pessoas e a gente vai dar muitos frutos. Então a multiplicação desses frutos, segundo João capítulo 15, é a prova de que nós estamos ligados na videira verdadeira que é Jesus. Amém, uma salva de palmas, irmãos, olha aí. Então, lembrando que João 15 é o capítulo que fala de nós estarmos na videira, ligados e darmos muitos frutos para a glória do Senhor Jesus, amém? E ele diz lá em João 15, sem mim, o quê? O que Jesus diz, sem mim? Não ouvi ainda, Jesus diz, sem mim, nada podeis fazer. Então é no poder do Senhor Jesus. Nessa turma de cá, quem vai falar para mim da importância, um de vocês, da importância de se estabelecer Ô irmão Domício, o irmão está rindo bastante. Por que é importante estabelecer o alvo desde o primeiro encontro? Conta para nós aí, quem vai falar isso? Isso, rápido, vamos lá. Isso, quem de vocês vai falar? É uma questão de planejamento. É como quando você, por exemplo, você vai sair de férias. Então você estabelece uma data, você se planeja, você junta dinheiro e tudo. A questão da multiplicação é a mesma coisa. Você tem um alvo, aí você vai preparar a liderança, vai mandar para a escola do discípulo, vai passar a visão para a célula, vai levar a célula a orar por isso, para que isso aconteça. Então é questão de foco e você ter um planejamento. Amém, uma salva de palmas, irmão. Olha, o povo está afiado aqui. Pastor Domício, essa última aqui, todos devem saber sobre a multiplicação e trabalhar e orar para que isso seja alcançado. Como é que a gente faz isso na prática, para todo mundo dentro da célula saber sobre a multiplicação? É a questão que às vezes a multiplicação, ela torna-se apenas uma informação, né? Nós vamos multiplicar, alguns têm um quadro, têm a bandeirinha, mas se não tiver oração não acontece. Né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então não basta estabelecer, tem que ser na base da oração, para que Deus esteja estimulando todos os líderes em treinamento, que toda célula é formada por líderes em treinamento e não por integrantes ou participantes.
E quando nós começamos a colocar isso em oração, Deus vai começando a estabelecer, trazer as pessoas que vão se converter, vão se batizar e que serão os componentes da nova célula. Tudo isso faz parte da oração pela Amém. multiplicação. Se os membros de uma célula não sabem que ela vai se multiplicar em uma determinada data, eles não estão orando por aquela data. Quer dizer, no mínimo, faltou oração focada, oração de... Pastor André, por que você está aí? É aqui, ó. Pega a cadeirinha, irmã. Uma salva de palmas para André aí, ó. Isso aí. Isso aí, tá bom. Ok, vamos lá. Quero perguntar, quantos membros de célula estão aqui e não sabem a data da sua multiplicação? Levante a mão. Não é pecado, mas eu quero... Quantos não sabem? Olha aí, está uma boa dica para os líderes de célula que tem que comunicar, deixar claro, fazer alvo de oração. Pois não, pastor Yuri? É importante, né, a gente lembrar que ali está escrito, no slide anterior estava escrito desde o primeiro encontro, porque a célula começa a se preparar para se multiplicar, não é quando já tem um número grande de pessoas, e não é quando já tem um líder em treinamento. Às vezes os líderes esperam para colocar a data da multiplicação quando tiver um líder, né, ou quando tiver muitas pessoas. Mas a célula começa a se preparar para multiplicar desde o momento em que ela nasce, porque ela já nasce com o propósito de alcançar muitas pessoas para Jesus. Então, conhecendo onde ela quer chegar, desde o primeiro encontro, é importante orar pela multiplicação, falar sobre a multiplicação. Por isso que tem um momento de passar a visão. Olha aí, passar a visão. O momento de passar a visão é de chamar a atenção de todas as pessoas da célula, de dizer assim, olha, essa reunião aqui não é um fim em si mesma. Nós estamos aqui por um propósito, para alcançar pessoas para Jesus e para estendermos o reino de Deus. Então, quando a gente está o tempo todo passando essa visão, a ideia da multiplicação já não é tão estranha para as pessoas. É isso aí. Quando começamos uma célula lá em casa, tínhamos a Vasti e eu, e mais um casal, o homem e a mulher. Primeira reunião, e nós oramos, Senhor, queremos multiplicar daqui exatos 6 meses. Marcamos a data da multiplicação só com os 2 casais. Por quê? Porque aí nós já tínhamos oração focada e todos nós sabíamos, olha, a sala está vazia. Não adianta só orar? Não. Vamos colocar pernas na oração. Combinamos, vamos trazer alguém da igreja para nos ajudar, cuidar daqueles que vêm, e vamos nós sair para evangelizar, para desde o início, já na célula, ter o código da evangelização. Não só pescar no aquário da igreja. Pescar é importante. Nós só temos 51% dos membros da igreja em célula. Quer dizer, você tem que buscar pessoas aqui que têm fome de Deus para ajudar você. E aí, marcando a data desde o primeiro e trabalhando, as coisas serão mais fáceis. Ok. Tenha dentro da reunião um tempo apropriado para passar a visão. Vou adiante porque o Yuri já falou. Quando nós dizemos, quem pode me dar aqui um bom enunciado do momento da visão, já incluindo a data da multiplicação? Vai lá, William. Eu creio que o melhor momento para você fazer o momento da visão, você tem que conectar após um testemunho. Você pega um testemunho de alguém que aceitou Jesus, alguém que foi cuidado, pastoreado, e teve algo poderoso na vida dele, ali a atenção total da célula está para aquele evento, para aquilo que aconteceu na vida da pessoa. Aí o líder chega e fala, irmãos, é para isso que a célula existe. A célula existe para ganhar pessoas. Nós estamos aqui para multiplicarmos, para alcançarmos nossa cidade, para alcançarmos famílias. Então, após um testemunho que impacta a célula, você conecta e fala, olha, a data da nossa multiplicação está ali para o mês de outubro, e vamos trabalhar junto para trazer mais pessoas, para que mais milagres aconteçam aqui. E aí você pode jogar a pergunta para eles, olha, o que aconteceu na vida dessa família, muitas outras famílias de Campo Grande podem experimentar Aleluia. esse milagre. Aí você faz essa conexão e joga a multiplicação já no agendamento da célula. Amém, diga glória a Deus, irmão. Olha que coisa maravilhosa, falar da visão em cima do testemunho, da transformação de vida. É mais que um recado. É um depoimento, amém, glórias a Deus. Agora desse lado de cá, quem vai responder para mim a questão de preparar e projetar novos líderes? Por exemplo, o que a escola do discípulo pode ajudar nisso? Quem quer falar para mim desse primeiro ponto aí? Eu posso falar, aqui. Então diga lá. Aqui? Foi do lado eu pedi do lado de cá. Então. O plenário permite, nós somos batistas, os irmãos permitem que o lado de lá fale? Alguém tem proposta? Então está apoiado, está votado, pode falar, tá bom. É a igreja batista mesmo, né? Eu sou fora de ordem.
É questão de ordem, né? Então tá bom. É muito interessante essa questão de você projetar o novo líder, porque um dos grandes problemas da multiplicação é não tem o líder, né? Porque a maioria, né, ou grande parte das pessoas esperam a célula estar grande, forte, unida, para pensar em escolher o próximo líder. E aí Amém. vai começar a treinar. Plim, aguenta aí. Quantas células aqui estão com dificuldade de se multiplicar porque falta líder? Levante a mão. Olha aí. Então é para nós, hein, gente? Olha lá, vamos lá, continua. Aí, o interessante é que você, nós, como já estamos um pouco mais, e os líderes mais antigos, né, nós já vamos em uma célula e a gente já consegue identificar vários líderes em potencial, que às vezes o próprio líder fala, não, esse não, porque ele ainda não está pronto nisso, ou esse não está pronto naquilo, só que os líderes já esperam um líder pronto, né, e por isso que tem os passos, né, que nós ensinamos na escola do discípulo, né, que é, eu faço, você observa. Eu faço, você me ajuda. Você faz e eu observo. E daí depois você faz isso com outras... Isso. Aí eu te ajudo e eu te observo. Você faz, eu te ajudo e depois você faz... É que o ponto aqui falou... Aí depois você faz e eu observo, né? Então são os passos certinhos que se você fizer desde o início da célula, você já ir preparando, não deixar para a última hora... Quando você chegar no momento da multiplicação, você vai ter não só um líder, mas até 1, 2, 3... Isso é muito importante, não só um líderes. líder. Por exemplo, aqui, por esse lado de cá, alguém vai me responder o seguinte, quer dizer que eu devo chegar na célula e falar assim, quem quer ser líder da próxima célula? Isso é atraente, todo mundo quer, eu quero. Não, então você tem que trabalhar todo mundo um pouquinho para ver se a vocação desperta. Quem vai falar sobre como a gente faz isso na prática? Olha lá. Tá, é bem interessante isso. Eu até lembrei uma vez que eu era supervisora e chegou a multiplicação. E eu cheguei, estava o líder em treinamento que ia ser líder e o líder da célula. Aí eu cheguei para o líder em treinamento. E aí, como você tá animado? Na verdade, eu não queria ser líder, não. Ele que está falando que eu sou líder. Aí o líder falava, não, confia em mim, é só jogar ele no fogo que ele vai. Eu falei, gente, olha, desse jeito não dá, né? Mas o que a gente vê? A falta do quê? Do preparo. Então chegava perto, a célula crescia, vamos ver quem dá. Ó, você é o líder. A pessoa se assusta e não está ali todo mundo. Então é interessante que o líder já tem essa visão e ele traga toda a célula para participar dos cursos. Olha, vamos toda a célula fazer o TLC. Então ao invés de mandar, vai lá fazer, vem comigo fazer, ajuda? Não, vem comigo, vamos lá, olha, eu quero que você conheça mais a célula, gente, vamos fazer esse curso, vamos crescer. Eu até lembrei que em Marília, quando a gente visitou uma célula, e a menina estava dando o testemunho da célula dela, ela falou assim, a célula estava grande, ia multiplicar no outro final de semana, e ela falou assim, nós multiplicamos tem 2 meses. Eu falei, como? Vocês multiplicaram, tem 2 meses, vocês vão multiplicar novamente? Como que vocês têm líderes? Não, tranquilo, todo mundo da célula foi fazer o curso, então todos já estavam preparados. Então, quando começa a crescer, a gente já tem vários líderes preparados. Olha a dica, gente. Então, é legal que o líder, e geralmente, quando a célula não entende a multiplicação, quando a célula tem medo de multiplicar, é porque o líder tem esse receio e ele não está passando a visão de forma positiva, de forma gostosa para a célula. Então, é interessante que o líder venha junto, traga a célula para participar. Amém. Passa para o Domingos, por favor. Pastor Gilson. Sim, jovem. Só um exemplo aqui, por exemplo, a célula 107 da Andresa, eu não estou vendo aqui, mas eu estou vendo a Ivete aqui, ela chegou em maio do ano passado, não é isso? E ela chegou em maio do ano passado. A célula era bem pequenininha. E a célula chegou a ter umas 32 pessoas e esse ano multiplicou 2 vezes, em Glória agosto a Deus. e 1 ou 2 semanas atrás. Mas o que foi interessante é que o núcleo, e ela não parou em janeiro, num período de férias, e o núcleo da célula, ela continuou agindo. E a própria Ivete trouxe a Ivaneide, que é a irmã dela, que hoje é líder de célula também. E domingo passado eu atendi a outra irmã dela, a Ivna. Eu disse assim, agora eu já sei quem vai ser líder da próxima célula também. Amém, glória a Deus. Então não tem jeito, é um núcleo forte, vai se reunindo, vai planejando, vai ajudando, porque se você deixar para avisar, você vai ser líder, meu Deus do céu,
Então é uma coisa simples, não é nada lá em cima também, é o dia a dia. É isso aí, quer dizer, ao invés de só fazer a reunião, diga, a célula não é a reunião, diga. Célula é relacionamento. E aí, quando você se relaciona, fica mais fácil convidar. Se você é amigo, se você é parceiro, se você já tem o coração da pessoa, você fala, vamos comigo fazer o curso ali na escola do discípulo, e aí as pessoas te acompanham. Domício. Pastor, eu tenho observado que existem dois tipos de pessoas que, embora eles tenham todas as informações que nós estamos falando aqui, eles não conseguem preparar pessoas. Uns são os super protetores, aqueles que acham que ninguém na célula dele tem essa capacidade. Então ele não prepara. É igual aquele pai que não prepara o filho para a vida. E a outra categoria são os possessivos. Ele prepara, mas não delega, porque ele acha que a célula vai perder o DNA dele. Se multiplicar. Então são dois cuidados que a gente precisa ter. A superproteção e a possessividade. E a possessividade, quer dizer, toma posse do povo. Pastorzão. Sim, jovem, Perdão. diga lá. Uma coisa muito importante, a gente está falando aqui de núcleo, de preparo de líderes, escola do discípulo, mas tem um ponto que a gente pode fazer tudo isso aí, mas se você na célula, na prática, não delegar as funções, aí você acaba não levantando novos líderes. Então você pega, por exemplo, o exemplo da célula do Edson e da Edna. É comum e frequente eles permitirem que se divida a facilitação do estudo, do programa da célula, em 3 ou 4 pessoas, cada um fica um tópico, e ministra cada um, e ele vai revezando aquilo ali, e aí meu professor da escola do discípulo já falou assim, aí a própria célula fica com certeza, com segurança de assumir aquele líder no futuro. Então a delegação, você fazer reunião de núcleo para delegar, quanto mais delegar, isso. Melhor. Eu queria que você falasse de novo, volta só um pouquinho, Yuri, por favor. Fala de novo isso bem devagar, como que pode se fazer com o roteiro da célula, com o programa da célula. É a coisa mais simples, mais fácil do mundo, se for feito com antecedência. Como é que é? Então, vou dar o exemplo aqui da célula que é delegado praticamente tudo, que é a célula do Alexandre. Alexandre e Alexandra. Eles pegam um e-mail, a célula deles é na segunda-feira, acho que lá terça ou quarta-feira, ele manda um e-mail para toda a célula, e ali no próprio e-mail ele já fala assim, abertura fulano, louvor ciclano, e vai estudo, aí ele divide 2 ou 3 pessoas para fazer a facilitação do estudo, momento da visão. Então ele delega para praticamente cada pessoa da célula, ele faz um tópico do programa da célula. Isso vai tirando o medo das pessoas liderarem, vai dando segurança para a célula, que é aquela pessoa que está... E é treinamento na prática. Isso, fácil. Quer dizer, gente, olha, quem não planeja, olha, vocês vão repetir isso comigo. Quem não planeja, planeja o fracasso. Diga lá, quem não planeja, planeja o fracasso. Se não planejou, vai fracassar, dificilmente vai dar certo. O fato da pessoa, Alexandre, já que você foi mencionado, quantas horas você passa no computador para distribuir quem faz a abertura, quem faz o louvor, quem faz o momento... Quantas horas você leva para fazer isso? Alexandra, uma salva de palmas aí para Alexandre, ele já entregou o ouro. A Alexandra leva 10 minutos, eu diria, escrevam isso, faz capa de boletim com isso, que se eu repetir seguramente 10 minutos para dividir as tarefas, eu já estou fazendo 50% da multiplicação dos meus líderes. Isso é líquido e certo. É a coisa mais simples, mais prática, mais fácil, mais leve e mais eficaz para todo mundo participar de uma tarefa pequena e se tornar um grande líder. Amém, irmãos? Todo mundo pegou essa ideia? Quem entendeu, levante a mão. Quem está com vontade de praticar isso agora, levante a mão. Glória a Deus, já olha, melhorou já 50% da formação de liderança. Eu creio, é esse cuidado pequeno. Pode falar, Yuri. Não, só complementando rapidinho o que o William falou, o líder em treinamento, ele não vai começar a liderar a célula depois que ele se tornar um líder. Ele já deve liderar a célula antes da multiplicação.
Então, é importante que os líderes, que já são líderes, deem espaço para o líder em treinamento liderar junto com ele. Sempre que você for tomar uma decisão, pergunte para o seu líder em treinamento, peça para que ele te ajude, pergunta o que ele pensa, peça as ideias e dê espaço para que as ideias do líder em treinamento também aconteçam na célula. Porque aí ele já vai também começando a liderar essas pessoas. Aí no futuro, quando for multiplicar, vai ser muito natural para a célula olhar para aquele novo líder e falar assim, não, é óbvio que ele vai ser o novo líder porque ele já liga para nós, ele já nos visita. Então, dividir o cuidado, né? O líder não ligar para todas as pessoas para saber quem vai na reunião. O líder liga para metade das pessoas, o líder em treinamento liga para a outra metade. Para ligar para as pessoas que não foram à reunião. O líder liga para uma metade, o líder em treinamento liga para outra. Sempre compartilhar, deixar que o líder em treinamento já lidere antes de multiplicar. Aê, grande dica, vamos lá. Ok, vamos falar. Olha só, uma boa preparação merece consideração sobre o núcleo. Quem dessa ala aqui à minha direita vai falar sobre o que é o núcleo da célula? Dá um toque sobre o que é o núcleo. Às vezes a gente fala bastante e aí não sabe o que é o núcleo. Qual que é o núcleo? É uma diretoria eleita que tem na célula? Não. Como é que é o núcleo? O núcleo são as pessoas que já têm uma caminhada com Deus, que o líder já vai, desde o início já vai olhando, identificando as pessoas que já são um pouco mais maduras, que são mais participativas, que têm mais iniciativa em querer participar da célula em si, que já tem um pouco mais de maturidade para cuidar de outras pessoas, e aí você cria ali um núcleo, né, uma pequena célula dentro de outra célula, para fortalecer mais a célula, que na verdade dali sairão os novos líderes, né, e sairá uma liderança provada, tanto por fazer, né, na prática o que é a liderança, como aprovada também por Deus, por caminhar junto com você, em oração, em maturidade também. Amém. Uma dica muito importante para você localizar o núcleo da célula é você prestar atenção, orando, pedindo o discernimento do Espírito Santo para perceber quem são as pessoas que têm fome de Deus. Diga, fome de Deus. Alguns, às vezes, naquele momento, têm um apetite maior, têm fome de Deus. Esta pessoa é um forte candidato para você investir. O segundo é a disponibilidade, porque há pessoas que têm fome de Deus, se derramam diante do altar, mas não têm disponibilidade, têm uma agenda muito pesada. Então nós precisamos pedir a Deus que nos dê pessoas com fome dele e com disponibilidade para investimento. Assim você fortalece e tem um núcleo sólido, forte. Até na biologia, o núcleo é que se multiplica, não é? Você não multiplica a célula, o núcleo se multiplica e aí o processo é completo. Olha só, a célula tem a duração de 6 meses a 12 meses. Quem quer falar sobre isso aí? Quem de vocês, dos dois lados aí, quer falar sobre o tempo de duração de uma célula? É preciso ou a gente pode passar por cima disso aí? Pode passar, ok? Vamos lá. Olha, para a célula se multiplicar, o líder decide durante a semana, manda, por exemplo, ele decide na segunda-feira, na terça ele manda um e-mail, e na quinta ele faz a multiplicação, certo ou errado? O líder tem poder total para multiplicar quando ele quiser a célula, certo ou errado? Errado, olha lá, quem vai falar sobre isso aqui, desse lado de cá? Fala da importância agora do supervisor, do coordenador, trabalhando junto, quem vai falar aqui? Pode falar. Diga lá. É uma questão de acompanhamento. Porque, por exemplo, até porque o supervisor já passou por aquela fase, o coordenador já passou por aquela fase, então ele pode ajudar no processo de multiplicação. E até uma questão assim, as pessoas chegam, olha, eu vou multiplicar, e o supervisor fala, vai multiplicar? Mas eu não estou sabendo. E às vezes ele consegue ter uma visão, por causa da experiência que ele já passou por aquele caminho, que o líder ainda não está enxergando. Então, essa é a importância de ter um acompanhamento, uma cobertura, onde o supervisor saiba, o coordenador saiba, e até o próprio pastor de rede. Ok, diga aí, Luiz. Além da experiência, eu creio que também o supervisor e o coordenador, eles são responsáveis pela proteção. Olha aí, diga proteção, diga lá, povo. A proteção. É isso aí. Proteção espiritual que existe sobre a vida do liderado, né? Então a gente ora também pela vida deles,
né? Então tudo é feito embaixo de oração. Então se você faz algo que o seu líder não sabe, né, ou também que não está em consonância ali, em concordância com a sua liderança, é como você não está debaixo do mesmo guarda-chuva, né? Você está suscetível a qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de coisa que possa te atingir ali e talvez te derrubar no momento que é frágil, que é no momento de uma multiplicação, preparação para uma multiplicação, né? Isso é muito importante. Ok, como você falou de proteção, eu me lembrei logo de que no momento que antecede a multiplicação, eu vou perguntar para vocês, o que vocês acham? O diabo tem interesse em bloquear, em desanimar, em desestruturar a multiplicação, sim ou não? Sim. Quer dizer que multiplicação não é uma questão só de olhar o grupo e fazer uma listinha de quem supostamente pode ir com aquela célula filha, quem vai ficar com a célula mãe. É uma batalha espiritual. Vocês lembram de Jesus? Foi conduzido pelo Espírito Santo para onde? Para o deserto. Jesus ia começar o ministério dele, dá para entender? Quer dizer, quando alguém vai começar, olha, eu me arrepio, quando você vai começar a liderar uma célula, você está entrando numa área ministerial, e o diabo tem todo o interesse em detonar a sua vida. Então a multiplicação é totalmente espiritual, irmãos. Por isso, fazer o trabalho junto com o supervisor, com o coordenador, e ele posiciona o pastor de rede, é muito importante por causa da oração, porque a oração vai nos dar as condições de vencer o diabo e continuar firmes no poder de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Ok, vamos continuar. Olha só, para que uma célula se multiplique com qualidade, precisamos preparar bem os auxiliares, deixando-os bem maduros, aptos, capazes para o funcionamento da célula e como executar todos os demais elementos do seu DNA. Falamos disso o tempo todo. Olha só, é importante levar os auxiliares para o Tadel, onde devem receber instrução e encorajamento. Quem vai falar para mim aí, de qualquer lado, sobre o valor, a importância do Tadel? Quem vai falar sobre isso aí? Pastor Ronaldo, eu vi que você levantou a mão. Foi em espírito, mas foi. Não foi em espírito? Foi, com certeza. Opa, com certeza. Era o meu sonho que você pedisse que eu falasse isso. Estava pedindo aqui. Essa questão de você trazer junto, eu creio muito assim no ambiente da liderança. A liderança, ela cria ambiência. Quando você traz alguém, você pode experimentar isso até trazendo um membro da sua célula mesmo que esteja desanimado, traz ele aqui no Tadel para você ver, terça-feira. A pessoa fica animada, porque vocês aqui são muito diferentes. A gente percebe até na hora de fazer algo, você canta, vocês já estão naquele espírito, não é aquele negócio que precisa pegar na manivela, né? Aquela coisa toda. Vamos falar em orar, vocês já estão dizendo amém, glória a Deus. E quando você traz alguém para essa ambiência de liderança, isso por si só já faz essa questão de encorajar. E aí quando ele ouve, né, o que é dito aqui no Tadel, todas as palavras são direcionadas mais para a liderança. Ele já também está recebendo instrução como líder. Essas duas coisas, instrução e encorajamento, tem tudo a ver com o Tadel, tem tudo a ver para você trazer o seu líder em treinamento, para que ele se prepare e fique animadão para ser líder. Amém, glória a Deus. Aí. É importante também falar que quem já fez a escola do discípulo já ouviu bastante isso, porque a gente sempre fala. Mas o que nós temos de mais precioso na igreja não é o templo, nem os equipamentos de tecnologia, são as pessoas. A gente tem profunda consciência disso. E quando a gente estabelece um novo líder, nós estamos compartilhando a autoridade sobre as pessoas com outras, né, com esses novos líderes. E como nós prezamos muito pelas pessoas que serão pastoreadas ali na nova célula, é importante que esse novo líder esteja muito em contato conosco, para que a gente pastoreie do mesmo jeito, com a mesma linguagem de amor, para que ninguém saia fazendo aquilo que dá na sua própria cabeça, mas só faz aquilo que aprende aqui, porque é a maneira da gente garantir que todo líder vai falar a mesma coisa, não vai ter aquele telefone sem fio, né? O pastor fala para o outro pastor, que fala para o coordenador, que fala para o supervisor, que fala para o líder, na hora que chega na célula já perdeu toda a informação. Então,
quando a gente faz o Tadel semanal, não é porque a gente acha que, puxa, a agenda está tão vazia, vamos criar mais uma reunião semanal. Tem a ver com o valor das pessoas que vocês pastoreiam. E com a nossa preocupação em te passar tudo aquilo que é necessário para você pastoreá-las muito bem. Amém, irmãos? O Tadel, para mim, é o culto mais importante que nós temos aqui na igreja. Deus sabe. É onde eu canto com meu coração, em cada palavra, em cada letra dos cânticos, porque eu sei que aqui, como o pastor Ronaldo falou, nós estamos num ambiente de campeões, de pessoas que já aceitaram o convite do Espírito Santo para não contarem a história dos outros, mas escreverem uma história linda para a glória de Deus. Irmãos, vocês são generais, e irmãos, aqui nós temos que fazer um alinhamento. Aqui a gente alinha o coração, alinha a mente, a instrução, porque isso vai depois ser distribuído para uma rede muito grande. Então é importante vocês virem. O pastor Ronaldo deu uma dica: tragam os membros da célula para cá. Olha, faz um esforço, marca, fala assim: vamos tomar um lanche tal dia, na terça-feira? Vamos, então faz assim, a gente se encontra no Tadel, chega às 7h30 lá no Tadel, e depois do Tadel a gente vai, quer dizer, começa a trazer as pessoas para o Tadel, que vai valer a pena. Agora para essa turma de cá, eu já coloquei a pergunta ali, olha, a questão do tamanho das células, olha só, essa é importante, vou subir aqui. Em 1791, ou seja, faltando 9 anos para o ano de 1800, aconteceu a morte de John Wesley. Quando ele morreu, irmãos, ele deixou 10.000 células funcionando. Com 10 pessoas em cada célula, estima-se que ele deixou 100.000 pessoas em células. A célula era tão importante para a igreja que a pessoa ia na célula e lá na célula ela ganhava um ticket que era o direito dele entrar no culto. 10.000 células, 10.000 líderes na cabeça, mais líderes em treinamento, 100.000 pessoas, e durante 100 anos na Inglaterra, houve um avivamento devido aos pequenos grupos, mas, exatamente por volta de 100 anos depois, as células morreram, e nasceu o esquema de igreja, da igreja metodista. Ele era anglicano, quando passou por esse mover do Espírito Santo de descobrir o valor da igreja nas casas, e isso revolucionou a Inglaterra. Mas passaram-se 100 anos, e as células morreram, e os estudiosos começaram a ir atrás de pesquisa, para entender, mas o que poderia acabar com uma obra tão grande, que produzia um grande avivamento? Sabe qual foi a descoberta? As células ficaram grandes demais, deixaram de ser pequeno grupo e ficaram enormes. E aí, olha o que aconteceu: o grupo menor sumiu a importância das pessoas. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, nasceu daí o movimento metodista. Mas dentro do próprio movimento metodista, há uma liderança que luta para voltar à origem, né? Para querer fazer de volta, de novo, né? Aquela experiência de viver em pequenos grupos para que as pessoas sejam valorizadas. Diz aí para nós, pastor Andréia, essa questão do grupo ser pequeno, que a gente não pode deixar isso de lado. Diga lá. Não, o grupo pequeno favorece muitas coisas, né? Primeiro que a gente está lutando para que as células se tornem fixas, né? Fiquem num lugar só, né? Mas quando a gente também ainda tem células que vão mudando de um lugar para o outro, nem sempre as casas também comportam uma quantidade maior. Então, é importante que a gente consiga deixar a célula fixa, para que a gente tenha aquele ambiente sempre já bem preparado. Mas uma célula grande, é difícil da gente cuidar de todo mundo. Dentro da célula grande, acaba formando subgrupos dentro da célula, né? A gente perde a qualidade do cuidado com todo mundo, de saber realmente o que está acontecendo com todo mundo. A célula grande também desfavorece o compartilhar, porque alguns acabam sempre falando mais,
E aqueles que são mais tímidos, geralmente não vão querer muito se abrir, compartilhar e falar. Então, ela começa a trazer alguns problemas que a gente já não tem muito controle. Então, o líder vai perder esse controle no cuidado com as pessoas, até mesmo de formar um núcleo forte e preparar outros líderes, né? Uhum. Pastor Jefferson, leia a última frase aí e explica para nós. Fica difícil trazer novas pessoas, fazê-las sentir-se à vontade, integrá-las bem na vida do grupo, quando ele é grande. Diga isso aí para nós. Um grupo grande dificulta, como a Andréia disse, algumas casas. E aí você traz uma pessoa como seu visitante, você acaba não conseguindo integrá-la ou que todas as pessoas possam dar atenção a ela. Um grupo pequeno, pelo contrário, essa pessoa pode ser o centro das atenções e, consequentemente, ela fica interessada pela célula e volta a participar desta célula. Por isso é muito importante ter a palavra, para mim, principal na questão de pequenos grupos ou células pequenas, chama-se cuidado. Uma célula grande, você não tem condições de cuidar de todo mundo. Uma pessoa só não tem condição. Uma célula pequena, você faz como uma reunião em casa. Você junta ali em volta da mesa, compartilha comendo como se fosse um almoço, ou enfim. A célula pequena é o que há. Se pudesse dar uma dica para as pessoas, falaria sobre célula pequena para o crescimento. Amém. A questão da oração. O quanto a oração é importante para que os alvos e as datas sejam alcançadas. Quem vai falar? Quem já viveu essa experiência de reverter uma situação através da oração? Uma célula orando e buscando de Deus a força e as condições para uma multiplicação. Eu gostaria de até dar alguns diga. exemplos. Já tivemos casos de células que saía um líder e talvez a esposa, os dois líderes. E eles se separavam num grupo, que todo mundo aqui já deve ter feito ou ainda vai fazer. Colocavam as cadeiras e oravam por esta célula cerca de meia hora a 1 hora antes da célula. E quem ia chegando para a célula já ia chegando e se ajoelhando. Essa célula começou a crescer e pessoas do nada começaram a aparecer. Ou pessoas que estavam aqui na igreja e a pessoa virava para trás assim e perguntava, ou alguém cutucava ele, você está em célula? Eu quero ir para a sua célula. Como é que está indo a sua célula? Então, era um mover do Espírito Santo, trazendo essas pessoas para aquela célula. E quando um dos convites que a gente sempre podia falar para as pessoas era, venha participar de um grupo que Deus responde às orações. Amém. Glória a Deus. Quem ia falar aqui também? Nós, aqui quando nós ministramos aqui 8 hábitos, há uma pesquisa feita por 2 americanos, que células, ou seja, líderes que oram de 1 hora a 1h30, as células multiplicam, na grande maioria das vezes, até 2 vezes por ano. Uau. Então, líderes que oram especificamente, nominalmente, pessoa por pessoa da célula, há um resultado que ela multiplica até 2 vezes por ano. Espera só um pouquinho. Irmãos, essa para mim foi a dica mais importante da noite. Sabe por quê, irmãos? Que carregar uma pessoa para o Tadel tem lá a sua dificuldade. Trazê-la para a escola do discípulo tem lá a sua dificuldade. São todas coisas necessárias. Mas, quando você entra para orar em favor de cada pessoa, as coisas são transformadas. Então, isso, irmãos, é fundamental. É essa espiritualidade. Por quê? Célula não é marketing multinível. Célula não é rede de venda de produto. Célula é a boa nova espalhada através do relacionamento para alcançar multidões, trazendo as multidões para Cristo e a gente poder cuidar de pessoa a pessoa. E isso começa na oração. Quando eu oro pessoa a pessoa, e eu posso dizer isso, eu tenho pela misericórdia
misericórdia de Deus. Quando eu oro pelos meus discípulos, por exemplo, eu oro por ele, pela esposa, pelo filho A, pelo filho B, se tem genro, genro C, a nora D. Eu conheço através do discipulado as pessoas, seus maridos, esposas, filhos, noras, genros, sei de algumas lutas que pediram oração. Então, às vezes, pela misericórdia de Deus, o período de oração de 2 horas, você só fica intercedendo e tendo certeza que você está tocando o céu. Diga glória a Deus. Você está tocando o céu. E Deus vai tocar o coração das pessoas. Às vezes nós falamos demais de Deus para as pessoas e falamos de menos das pessoas para Deus. Vem cá, Hélio. Nós já estamos para terminar, temos 2 minutos. Vem cá, Hélio. O Hélio, a resposta de oração. Eu estava fazendo uma supervisão na célula, a célula do Adilson e da Adriana, eles estão viajando hoje, então não estão aqui. E depois da célula eu fiquei com o núcleo e eles falaram assim, olha, a gente está um pouquinho desanimado, a célula já encheu, já esvaziou e tal. E Deus trouxe ao meu coração, tenho certeza absoluta, um versículo: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande os obreiros. E nós começamos naquele dia orando, Senhor, o Senhor da seara, manda os obreiros. E eu comecei a orar com eles lá, orar com eles aqui no Tadel, orar no WhatsApp, e cada supervisão nós orávamos, dizendo, Senhor, nós estamos falando com o Senhor da seara, manda o obreiro. O obreiro estava aqui no culto da manhã, das 8:30 da manhã, há 8 anos sentado, salvo, sentado e satisfeito. É esse cara aqui. Sabe o que a oração fez? Que a oração é subversiva. Alguém que não é da igreja chegou para ele e falou assim, falou o quê? Que estava indo na célula. Pode falar. Estava indo numa célula que era dessa igreja. E convidou você? Não, eu me senti constrangido. Sim, pode falar. Pergunta que o senhor fazia todo domingo. Quem não está em célula? Então, ele ficava constrangido, porque às vezes eu perguntava, quem está em célula? Mas o fim da história é que alguém que não é membro da nossa igreja o convidou, foi com ele à célula, e aí o obreiro estava chegando e a gente não sabia, era apenas uma pessoa. Mas aqui no Tadel, naquela reunião de supervisão, eu perguntei para o Adilson, você já deu alguma tarefa? Olha as tarefas, já deu alguma tarefa para o Hélio? Ele falou, não, o que você está precisando? De líder de missões. Hélio, você pode ser o nosso líder de missões? Posso, se me ensinar o que fazer. Ele disse, olha, então vai 6:30 na terça-feira, na reunião de líderes de missões, e você vai aprender. O Hélio veio, 6:30, 7:30 lá. O que ele fez? Desceu para o Tadel. Olha, o SSS agora está na célula, está no grupo de missões, é líder de missões na célula, e já está participando do Tadel. Aí começou o discipulado, a agenda inteligente. A reunião era 8 da noite de célula, de quinta-feira. Aí o Adilson falou assim, Hélio, você não quer ser discipulado? E o Hélio falou, claro, quem não quer um convite amoroso desse, né? Você pode vir 1 hora antes da célula para a gente fazer o discipulado? O que ele disse? Sim, tudo isso começou na oração, irmãos. E ele começou a ser discipulado. E aí, irmãos, no discipulado, lá no trilho de crescimento, lembra aquela folha que tem o trilho de crescimento? Nós vamos checando o que a pessoa já fez. O Adilson perguntou, você já aceitou a Cristo? Já. Já batizou? Já. Já é membro da igreja? Já. Está tudo consolidado? Tá. Mas e o Veredas? Não, Veredas não fiz. Você quer fazer? O que ele falou? Quero. Olha a oração, irmãos. E lá no Veredas o fogo caiu. Diga glória a Deus. A vida dele foi chacoalhada, irmãos. E a família dele disse, ele é outro Hélio. Glória a Deus, não é? Esse processo todo fez muita mudança na vida dele. E no discipulado a gente abre o coração. E o coração do Hélio, com liberdade, no tempo certo, compartilhou que ele já estava sem a família, não é, Hélio? Há quantos anos? 14. 14 anos. E aí a pergunta é, você já pensou em reconstituir a sua família? Quando ele perguntou isso, o que veio ao seu coração? Que eu queria. Tudo ele quer, irmãos. Você viu? Você quer voltar para sua família? Quero. Irmãos, isso é oração. A oração é revolucionária. Ela é subversiva, irmãos. O homem tudo diz assim, eu quero. Glória a Deus.
Conclusão. Foi chacoalhado pelo poder de Deus. E ele falou assim: falhei com a minha família lá atrás. Vou correr atrás do prejuízo agora em nome de Jesus. Não foi, Hélio? E aí foi pedir perdão para a ex-esposa. Ele tem uma filha que precisa de alguns cuidados especiais. Falou: não, quem vai cuidar dessa filha agora sou eu. A ex-esposa fez uma cirurgia. Ele falou: não, agora quem vai carregar sou eu. E irmãos, uma mulher começa a receber esse chamengo. O que acontece, irmãos? Rola o clima. Diga glória a Deus. Rola o clima. Mas o clima não é aquele que você pode estar pensando, não. O clima é de ver uma pessoa nova e voltar aquela paixão, voltar a esperança. Aí o Hélio levou essa menina para jantar. Foi ou não foi? Foi. Foi? Você quer jantar com ela? O que ele falou? Quer. E aí ele falou para ela: você quer namorar comigo? E ela falou? Sim. Quero! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! E aí, irmãos, cheguei lá na supervisão, outra vez, outro dia, lá no carro, está saindo do carro quem? O Hélio, a esposa chama-se? Marisa. A Marisa, e a filha que foi? Ana. Ana. Agora aquela família sendo restaurada, porque vai ter o casamento, eu vou fazer a cerimônia, o Adilson falou que vai ser o padrinho, diga glória a Deus. A bênção é completa, irmãos. A bênção é completa. E aí, irmãos, a família lá, foi na quinta-feira seguinte à conferência missionária. E aí, sabe o que aconteceu? Aquela célula fez um jantar especial para a missionária, que é da célula, não vou dizer o nome. E ela chegou lá e agradeceu, falou do trabalho, e no meio da reunião ela falou assim: eu preciso falar uma coisa para os irmãos. Eu tenho muitas células que cuidam de mim, mas o Hélio é demais, diga glória a Deus. Ele é um pai para mim, irmãos. Olha esse homem, irmãos. Estava SSS, salvo, sentado e satisfeito. Hoje está salvo, servindo e salvando. Glória a Deus. Nossa, obrigado, Hélio. Glória a Deus, irmãos. Isso é maravilhoso, irmãos. Vamos ficar em pé. Senhor Jesus. Eu quero que você fique em posição de sentido, como um soldado agora. Fique em posição de sentido aí. Fica em posição. Os pastores agora, em nome de Jesus, vão impor as mãos sobre eles. Venham aqui, pastores, ali. Fiquem em sentido. Sou soldado de Jesus, estou à disposição. Assim como ele, eu quero dizer? Sim. Eu quero dizer? Quero. Amém, irmãos? Nós vamos orar. Amém. Isso aqui, você está mais pertinho aqui, então ora. Amém. Os pastores estarão orando. Amém. Feche seus olhos. Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, ó Pai, por tudo que foi ministrado, e nós te louvamos porque o Senhor fala conosco da tua bondade, por causa da tua misericórdia, para a expansão do teu reino, ó Deus, e o Senhor nos deixa participar disso. E agora nós queremos interceder, Senhor, por todos os que estão aqui, e aqueles que também não puderam vir, ó Deus, por todos os líderes, por todas as células da nossa igreja, que caia algo do céu no coração de cada líder. Deus, que o teu Espírito fale aquilo que ninguém pode falar, ó Deus. A tua palavra nos garante que nós temos que orar ao Senhor, que é o Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a sua seara. E nós oramos por estes trabalhadores, para que eles sejam cheios do teu poder, cheios de autoridade, cheios de amor pela tua santidade, cheios de amor pela tua palavra, ó Deus, que eles sejam, ó Pai, revestidos do teu poder, para ganharem uma multidão para o Senhor Jesus, para serem, ó Deus, o acesso, ó Pai, à tua graça. Deus, em nome de Jesus, enche eles de visão, de novas ideias, de vigor espiritual, ó Deus, de desejo de multiplicar. Deus, nós te pedimos que o Senhor ligue nos céus, aliás, nós queremos ligar na terra aquilo que o Senhor já tem ligado nos céus, ó Deus, e te pedimos, ó Deus, uma chuva de líderes nas células, não por causa dessa igreja, nem por causa do nome dessa igreja, mas para que as pessoas conheçam a Jesus, e que sejam salvas por Jesus, ó Deus, e que as nossas células sejam igrejas poderosas, onde acontecem curas, onde acontece restauração de famílias, onde as pessoas se encontram com o Senhor e são restauradas. Deus, esse é o nosso desejo. Nós não pedimos para nós mesmos, nós não pedimos, Senhor, nos nossos reinos particulares, nós queremos ver o teu reino sendo
implantado em Campo Grande. Queremos ver o teu nome sendo proclamado por cada vez mais pessoas. Usa-nos para isso. Usa cada célula, usa cada líder em treinamento. Deus, batiza-nos com fé, para que, ó Deus, não andemos por vistas, mas pela fé no Filho de Deus. Senhor, nós clamamos que o Senhor faça isso, ó Pai, através de nós. Converta-nos. Talvez, ó Deus, nós já sejamos líderes há muito tempo, mas nós precisamos de outra conversão, ó Deus. Nós queremos nos converter ao Senhor mais uma vez. Queremos converter o nosso coração, ó Deus, aos pés da cruz e dizer: Senhor, eis-nos aqui. Envia-nos a nós de novo. Envia-me a mim de novo. Envia-me por mais uma semana para cuidar das pessoas, amar e transmitir o teu amor, ó Deus. Pai, usa cada líder que está representado aqui como aquele que vai levar esse avivamento que nós estamos pedindo ali para a sua célula. Profetizamos nessa semana células cheias do teu poder. Leva-nos, a Deus, debaixo dessa convicção que nessa semana, Senhor, haverá uma célula tão especial que será inesquecível. Deus, em nome de Jesus, faz isso e faz para a tua glória. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.